Bom, pessoal, vamos iniciar a nossa resolução do Enem Digital de 2020 na prova de Física. Inicialmente, temos aqui uma questão de eletrodinâmica. O adaptador de tomada tipo T, que está representado aqui na figura número 1, e realmente é um adaptador bastante conhecido, em nossos lares brasileiros, é um acessório utilizado em domicílios para ligar vários aparelhos domésticos em uma única tomada. Conectar 3 aparelhos de alta potência em um mesmo adaptador pode superaquecê-lo e, consequentemente, provocar um incêndio. O circuito da figura 2A, que é esse circuito daqui, representa um aparelho de resistência elétrica R ligado ao adaptador de resistência elétrica R'. Então, quer dizer que esse R' dá para a gente o valor da resistência fornecida pelo adaptador. Já esse valor R' seria algum aparelho que a gente conecta no T, beleza? Perceba, nesse momento, para a figura 2A, que esses 2 aparelhos estão conectados em série, ou seja, são percorridos pelo mesmo valor de corrente elétrica. É como se a gente tivesse aqui o adaptador, que tem uma resistência R', e a gente coloca aqui um aparelho, que tem uma resistência R'. Tranquilo? Note que o T permite realmente que a gente coloque, no máximo, 3 aparelhos ao mesmo tempo, beleza? Vamos lá. Na figura 2B, está representado um circuito com 3 aparelhos de resistência R ligados ao mesmo adaptador. Veja que interessante. Agora, quando você coloca 3 aparelhos, você permite que a corrente elétrica seja dividida para 3 caminhos, Temos aqui uma associação em paralelo. Muito bem. É lógico que essas correntes elétricas, no final, vão se encontrar e retornar ao potencial elétrico D. Tranquilo? Então, ele coloca um aparelho aqui e outro aqui. Então, é como se a corrente viesse daqui, de um desses terminais, ele passasse pelo adaptador e aí ele fizesse aqui um caminho para cada um desses aparelhos e a gente tivesse aqui o retorno da corrente para o outro terminal, que seria o terminal D, nessa nossa notação fornecida pela questão, beleza? Muito legal. A questão continua dizendo que, em ambos os circuitos, os pontos C e D são os terminais de uma mesma tomada elétrica. O legal de sabermos que os pontos C e D são os terminais de uma mesma tomada elétrica é que podemos concluir que a tensão elétrica em A e B é a mesma. Isso porque podemos imaginar que esse terminal seja o ponto C e esse terminal seja o ponto D. Se estamos pegando a mesma tomada, então o valor de C em A é o mesmo valor de C em B. E o valor de D, do potencial em D, será a mesma coisa em A e a mesma coisa em B. Então, quer dizer que a diferença de potencial, que é a tensão elétrica, será preservada. Então, podemos anotar aqui que a tensão elétrica entre C e D é mantida constante. Outra informação que o enunciado nos garante é para considerarmos todos os resistores como ôhmicos, ou seja, são resistores que obedecem a primeira lei de Ohm, que diz para a gente que a corrente elétrica I é a mesma coisa que a tensão elétrica U dividida pela resistência R equivalente de cada circuito. Beleza? A questão termina, por fim, pedindo o seguinte: comparando-se a figura 2B com a figura 2A, verifica-se que o possível superaquecimento do adaptador de tomada acontece em decorrência do aumento da... Galera,
vamos pensar nas lâmpadas, que nós tanto trabalhamos em eletrodinâmica. Quando a gente imagina aqui uma certa lâmpada, o que acontece com ela quando a gente manda mais corrente elétrica? Ora, quanto maior o valor da corrente elétrica, a gente vai perceber um maior brilho dessa lâmpada. Porém, não é apenas a energia luminosa emitida pela lâmpada que aumenta. Nós também temos um aumento do calor dissipado por essa lâmpada, via efeito Joule. Você vai notar, se essa for uma lâmpada incandescente, por exemplo, que o ambiente iluminado por ela será bastante aquecido em decorrência desse fator, já que a gente sabe que essa lâmpada tem uma certa resistência elétrica e aparelhos que tenham resistência elétrica conseguem dissipar um pouco de energia na forma de calor mesmo, energia térmica, o famoso efeito Joule que eu acabei de falar. E qual é uma das maneiras que nós temos de aumentar essa corrente elétrica? Muito simples, basta que a gente olhe para a primeira lei de Ohm, afinal, são todos resistores ôhmicos. Ora, olhando aqui para os terminais C e D, nós vimos que a DDP, a tensão elétrica, é dada como constante. Quer dizer, então, que se nós aumentarmos a resistência do circuito, nós diminuiremos o valor de corrente elétrica. Por outro lado, se nós reduzirmos a resistência equivalente, nós teremos um aumento de corrente elétrica. A nossa suposição é que a corrente elétrica está aumentando. Para isso acontecer, a resistência do circuito em B tem que ser menor em relação a A, porque aí a resistência vai cair, né? O que fará com que a corrente aumente. E vamos ver se isso é verdade. Aqui em A, vamos calcular a resistência elétrica. Primeiro, temos aqui dois resistores associados em série. Numa associação em série, basta que a gente some o valor das resistências. Então, a resistência equivalente em A seria de R mais R, beleza? Já aqui no circuito B, a gente tem esse carinha que é o adaptador, né? O Rzinho, e aqui nós temos 3 aparelhos associados em paralelo. O legal é que essa associação em paralelo é entre resistores de mesmo valor. Então, eu posso dizer que a resistência equivalente em paralelo seria de R, que é o valor de um único resistor, dividido pela quantidade de resistores iguais. E aqui a gente teria 3 resistores iguais. Então, a resistência em B seria a mesma coisa que Rzinho mais esses R sobre 3. Aqui, 1/3 de R, né? Bacana? Então, a gente nota realmente que RB é menor que RA. Isso porque RA seria R mais um Rzão inteiro, enquanto RB seria Rzinho mais 1/3 de Rzão, que é menor do que um fator inteiro, concorda? Então, a resistência em B caiu realmente e isso provocou um aumento na corrente elétrica que passa por esse elemento daqui junto com os outros elementos associados. Esse é o perigo por trás do adaptador de tomada do tipo T. Você associa muitos aparelhos, a resistência equivalente total cai, então o circuito recebe mais corrente, e é isso que pode provocar os incêndios. Então a nossa resposta estaria na letra D, de diarreia. Isso porque aqui a gente tem, né, corrente entre C e D, que é o que a gente acabou de ver. A questão falou que a tensão entre C e D era constante, né? A chave não estava em falar sobre tensão elétrica. A letra B fala que a corrente em R, né? Mas na real a gente tem que analisar o circuito todo, por isso que foi entre C e D, beleza? Até porque a gente quer saber o que acontece para Rzinho também, né? Não somente para Rzão, tranquilo?
E aqui a letra E fala na resistência equivalente entre C e D, só que ela não aumentou, né? Ela diminuiu, que foi o que causou esse aumento de corrente entre os nossos terminais. É isso, galera. Até a próxima questão.